que é Jesus, que é quem nos conduz, né? Essa caminhada para que a divulgação do Evangelho se faça cada vez mais presente na humanidade e que possamos ser realmente trabalhadores pequenininhos, gotinhas de água, mas cada gotinha que se perde é uma gotinha menos no grande oceano do amor, né? E que a gente tome consciência disso e se sinta muito alegre de fazer parte desse grande oceano do amor infinito do nosso Pai. E assim oramos em agradecimento, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores, e Pai, não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim, Senhor, te rogamos que ampare o Eduardo nesse próximo momento, nesse próxima hora de estudo, e a todos aqueles que aqui se reúnem em seu nome, Senhor, para aprender um pouco mais sobre a ciência espírita, sobre a mediunidade, nos fortalecendo nesse contato com nossos irmãos que já vivem num mundo que nós iremos também voltar em futuro. E que assim nos fortalecemos nesse trabalho conjunto entre encarnados e desencarnados, que cada vez mais nos unamos, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. E aí, Eduardo, agora é com você, querido amigo. Oi, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Antônio, muito obrigado. Obrigado pela prece. Na semana passada, pelo que eu me lembro, nós terminamos o estudo do capítulo 37 do livro Seara dos Médiuns, né? E também da correspondente discussão sobre o conteúdo das mensagens, né? Aquilo que vinha por parte dos espíritos, né? Então, nós vimos lá a questão das comunicações, que ele chamou de grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Essa é uma única classificação ali que o Kardec fez, mas com certeza você pode ter outras classificações, né? Mas ele deu exemplos dos tipos de cada comunicação, né? Por que ele chama de frívola e tal, e nos alertou sobre a, a diferença, né, que existe entre uma comunicação séria e uma comunicação instrutiva, né? Então, por exemplo, quando durante a reunião mediúnica, no início ou no final, o mentor espiritual da casa, o dirigente do grupo do plano espiritual vem e dá uma mensagem de incentivo para a continuidade do trabalho, agradecendo pelo trabalho, tal. Isso daí é uma comunicação séria, né? Mas ela não é instrutiva no sentido, ele não está trazendo novidades, né, importantes, ele não está dando lições sobre nenhum assunto, a não ser, né, fazendo uma comunicação importante até, né, para todo mundo, para manter o ânimo, né, da turma. Mas quando nós vemos, por exemplo, as
os livros do André Luiz, né, do Emmanuel, as mensagens, né, os livros dos diversos médiums, né, que nós vimos e apreciamos, além do Divaldo e do Chico, a gente tem a Ivone Pereira e tantos outros, né? Maricélia, tem vários. Nós recebemos nas páginas, né, comunicações, informações, né, que são verdadeiras instruções para todos nós, né, chamamentos para, através dos exemplos que eles vão nos dando, né, nos instruindo sobre o plano espiritual que encontraremos no pós-morte e assim por diante. Essas são verdadeiras instruções, né? Então, são mensagens, ou, no caso de um livro, né? É toda uma obra instrutiva, né? Agora, muitas vezes nós também recebemos mensagens que são sérias, né? Mas elas trazem no seu bojo, no seu conteúdo, né, algumas impropriedades, algumas coisas, por exemplo, que ferem o evangelho, né? Às vezes, o espírito comenta alguma coisa que é para trazer, né, a desunião no grupo, coisas assim. Ele vai falando um monte de coisas que parece tudo ok, mas lá no meiozinho, lá você encontra uma frase sutilmente colocada que aponta para um problema na mensagem, né? Então, nem toda mensagem séria é instrutiva. Nem toda mensagem séria é ruim, do ponto de vista de não precisa necessariamente trazer informação diferente. Então, ela não é instrutiva, mas ela pode ser uma, uma mensagem que, vamos dizer assim, traz algum cunho mais particular, né? Uma informação do plano espiritual, um alerta do plano espiritual para um companheiro, para uma companheira, alguém que chega no centro desesperado e recebe, então, uma orientação que é, né, séria, né? Mas não é necessariamente instrutiva do ponto de vista de trazer novidades ou informações que nós não sabíamos de antemão. Agora, você pode também ter mensagens sérias e que são problemáticas, né? Que são, assim, de uma certa forma, o espírito se gabando, né? Se dizendo, eu sou das esferas superiores, homens da terra, vocês agora têm que nos ouvir, a vida agora é assim, é assado, né? Esse é o tipo de comunicação que a hora ele vai se embolando, embolando e fala, é complicada, né? E não traz uma informação tão boa assim. Então, a gente precisa, sempre, o Kardec coloca com clareza a necessidade de se estudar, né, de ler o conteúdo e analisar se ele traz alguma complicação. Muito bem. Nós vimos isso, né? E agora, no capítulo 38, né, ele fala ali de faixas, né? E aí, então, nós temos que ler, né, e depois ir lá para o capítulo 25, né, onde tem esse item 285, né, que, na verdade, está falando lá
sobre evocações de pessoas vivas, de espíritos de A, B ou C, né? E assim por diante. Essa questão 285, ela está lá no finalzinho do capítulo, certo? Mas, então, que eu saiba, nós temos que estudar a partir desta mensagem que nós vamos precisar ler. Se nós já lemos, eu peço 1000 perdões, né? Eu estou com a cabeça a 1000 por aqui, começamos o semestre, então a coisa está complicada. Se nós não lemos ainda a lição 38, nós temos que ler e depois ir lá para o item 285, ou depois para o início do capítulo. E aí? Alguém me ajuda aí, por favor. É isso mesmo, Eduardo. É Vamos. ler, terminamos o outro e agora começar o 38. Então, tá bom. Então, você pode ler para nós, já que você já Vamos lá. está aí. Faixas. Reunião pública de 27 de maio de 60. Questão 285. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental e de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te por meio das ondas inúmeras em que se releva a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal, razão por que, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Agora o item 285. São várias questões, né? Pelo que eu estou. Acho que são 2 questões. Telegrafia humana. Questão 58. 2 pessoas que se evocassem reciprocamente poderiam corresponder-se transmitindo de uma a outra os seus pensamentos? Sim. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. 58A. Por que não poderá ser praticada desde agora?
Já é praticada por algumas pessoas, mas não por todos. É preciso que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, a telegrafia humana continuará circunscrita às almas de escol, às almas desmaterializadas, o que raramente se encontra na Terra, dado o estado dos habitantes do planeta. Pois não, pode falar. Não, eu ia só tirar o som, marquei errado a mãozinha. Ah, tá bom. Então, é interessante, né? Por que que o Emmanuel usa este item, né, do Livro dos Médiuns, bem curtinho, para nos reportar àquelas questões que estão colocadas no livro Seara dos Médiuns? Por um motivo muito simples, né? Nós estamos preparados para nos ligarmos somente às ondas mentais dos espíritos superiores? Essa é a pergunta, né? E aqui, na telegrafia humana, para que ela seja corriqueira na Terra, é necessário que nós purifiquemos o nosso pensamento, nós nos depurarmos, né? Porque a nossa tendência, quase sempre, ainda hoje, né, é a de repetir erros do passado. Então, nós julgamos as pessoas o tempo inteiro, né? E se nós tivermos a capacidade de ler pensamentos, de nos ligarmos a um ou ao outro e, vamos dizer assim, entre aspas, ouvirmos, né, o que os outros estão conversando, no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós ficaríamos provavelmente loucos, né? Porque nós estaríamos, de alguma forma, infelizmente, julgando e condenando A, B ou C. A, a tendência seria essa, né? Então, o finalzinho aqui, ele está comentando, né, basicamente, a nossa faixa vibratória. Quando nós fizermos, né, esta conexão, né, que o Emmanuel até ele faz isso, né, mas se a gente lembrar, né, fazer, por exemplo, uma coisa semelhante, nós seríamos, né, um radinho receptor e um radinho emissor, aqueles eles chamam de transceptores, né? Você pode falar, walk-talk, né, que eles chamam. Você pode falar com o outro que está à distância por ondas de rádio. Bom, geralmente isso daí, né, a onda de rádio, ela tem uma frequência fixa e aí a informação, a nossa voz modula a amplitude dessa frequência quando é por modulação em amplitude e a informação vai. Quando é modulação por frequência, varia um pouquinho a frequência e a informação vai. E aí o outro recebe, né? Agora, o Emmanuel comenta nesse item, nessa mensagem 38, né, do livro Cela dos Médios, ele comenta o seguinte: olha, quando você levanta, você vai estar entregue aí a trocentas mil
informações que estão chegando aí para você o tempo inteiro, e você faz escolhas, e essas escolhas são baseadas nos seus sentimentos, na sua vontade, né? É aquela história assim, todos os canais de televisão estão aí, estão irradiando a informação está vindo. E eu que escolho onde que eu vou ligar, se eu vou ligar, eu sempre uso isso, né? Uma música clássica, calma, bonita, ou um rock pauleira, né? Hoje em dia, a gente falaria dessas músicas funk que são absurdamente ruins, mas, né? Tem gente que gosta, tem um monte de gente que gosta e se liga naquilo. Então, nós temos que fazer as escolhas, né? Então, tudo aqui está baseado nas escolhas. E o capítulo em que esta informação está, né, é o capítulo 25, que ele chama da evocação dos espíritos. E aí eu pergunto para todos vocês, como eu estive pelo menos 6 meses longe do estudo, eu não sei se vocês já leram esse capítulo, se vocês já o estudaram. Se não, eu acho que valeria a pena estudar este capítulo 25, sobre a evocação dos espíritos. E veja que esse item 285, que ele chama aí de telegrafia humana, né? No final é uma evocação. Mentalmente eu chamo a outra pessoa e começo a conversar com ela. É por isso que está no capítulo de evocação, né? Então eu gostaria de ter algum retorno de vocês. Senão eu vou ficar quieto aqui também. Ok, obrigado, por favor. Pode falar. Tá mudo o seu microfone. Você está propondo, Eduardo, acho que vai ser muito bom. Então tá bom. Como você foi a única... Será que o resto discordou? Não, quieto. eu ia pedir para o Eduardo fazer a leitura desse capítulo inteiro. Ah, que legal. Porque eu não estudei, é muito bom esse capítulo, seria bom estudar. Ok. Então vamos estudar, porque eu acho que vale a pena. Pode falar. É isso mesmo, é melhor. Eu também não estudei esse capítulo, Eduardo. Beleza. Uhum. Tá bom, vamos estudar. Quem mais quer falar? É que tem alguém com a mão levantada ainda aí. Agora apagou. Isso, abaixou. Então tá bom. Então vamos estudar então esse capítulo 25 das evocações, né? E é muito importante esse capítulo, porque ele vai nos chamar a atenção para algumas questões importantes. Como que nós estamos, né, usando a nossa mente, no que nós nos ligamos, com quem nós estamos ligando. É lógico que a ideia do capítulo, né, é falar sobre a evocação dos espíritos para uma comunicação conosco. Então, Kardec vai falar sobre a evocação, né? Quem que pode ser evocado, como deve ser a evocação e assim por diante. E, óbvio, a ideia é chamar o espírito para conversar. É esse que é. Só que pode ser para dar uma mensagem, né? Ou responder a algumas questões e tal, né? Então, isso que seria a evocação dos espíritos. A evocação é o chamamento, ok? Então, basicamente é isso. Não tem nada, ele pode ser usado, né? Na nossa,
no nosso dia a dia, essa palavra evocar, né? Evocar é provocar, é chamar, né? Então, é essa a ideia, tá? É que geralmente, quando se fala sobre evocar, as pessoas confundem com a palavra invocar, né? E usa a palavra de invocação do mal. É um erro. É evocação do mal, é evocar, é chamar, né? Então, esses filmes todos aí, que eles muitas vezes falam, né? Geralmente eles colocam esses filmes todos para fazer terror, para fazer baboseira, mas, no final das contas, a palavra certa é uma evocação, ok? Então, vamos estudar este capítulo, que é importante para todos nós. Então, a Elisete, por favor, a não ser que alguém mais queira ler, a nossa leitora é a Elisete. Pode continuar? Pode, por favor. Capítulo 25, Evocações, Considerações Gerais, item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, comparecer por meio de evocação. Pensam algumas pessoas que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível que se espere por aquele que queira comunicar-se. Segundo alegam, quando chamamos determinado espírito, não podemos ter certeza de que seja ele mesmo que se apresenta, ao passo que aquele que vem espontaneamente, por iniciativa própria, comprova melhor a sua identidade. Portanto, assim agindo, manifesta o desejo que tem de conversar conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque estamos rodeados de espíritos, quase sempre de condição inferior, que não desejam outra coisa senão comunicar-se. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular é abrir as portas a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a pessoa alguma é deixá-la livre a qualquer um. E sabe-se o que daí pode resultar. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamando-o pelo nosso desejo, impomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem um apelo direto, muitas vezes um espírito não terá motivo algum para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma dessas duas maneiras de agir tem suas vantagens, e só haveria desvantagem se uma delas fosse excluída de modo absoluto. As comunicações espontâneas não apresentam qualquer inconveniente, desde que se tenha domínio sobre os espíritos e não se permita que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre vantajoso aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, pois o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento, e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode acontecer que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, principalmente, naquelas em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que ali comparecem sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude da própria regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo.
para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. Para um pouco. Eu acho melhor a gente ir item por item, porque os itens são longos, né? E aí é importante a gente, vamos dizer assim, debatendo, né? Buscando o melhor entendimento daquilo que estamos lendo. Então, o Kardec aqui, ele, nas considerações gerais, né, ele começa chamando a nossa atenção para é, uma, uma coisa importante que eles podem, dado que nós estamos, né, sempre tendo ao nosso redor um monte de espíritos, né, principalmente muitos dos espíritos são espíritos que ainda estão mais presos à matéria, né? Então, se nós não colocarmos barreiras a esses espíritos, eles vão estar nos influenciando no dia a dia, né? Quando nós estamos aqui reunidos, todos nós, né, o nosso lar não necessariamente tem as barreiras para que qualquer espírito entre. Como é que então a gente consegue fazer uma certa barreira e não permitir que espíritos grosseiros, brincalhões e assim por diante estejam aqui, no lar de cada um de nós? É através da oração, é através das atitudes positivas, respeito aos nossos familiares, àqueles que estão convivendo conosco, amar, perdoar, né? Orar pelos nossos entes queridos, orar pelos espíritos que já partiram, é fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, em que a família se reúne e as pessoas vão refletir sobre temas evangélicos, né? Então, tudo isso nos permite fazer uma certa defesa. E quando nós estamos, né, nos reunindo aqui em estudo, embora cada um de nós tenha seu lar, é importante notar que o nosso estudo foi aberto com uma prece. E essa prece, ela tem um, um objetivo imediato, que é nos abrir a mente e o coração para a assistência dos bons espíritos. Então, nós estamos, então, fazendo, né, uma barreira possível, certo? Então, se nós fizermos isso com o nosso lar com frequência, todos os dias, né, fazer preces de manhã, à noite, pedindo proteção para o lar, pedindo pela defesa espiritual do lar, né, e principalmente agindo no bem, né, nós estaremos trabalhando aqui, sempre acompanhados por bons espíritos. Alguém quer falar? Quem é? Pode falar. Não? Quem que entrou aqui? Pois não, quem é? Alô, alô? Espera um pouco. Hum,
É a Tânia, é isso que está aqui, que abriu a câmera? Se for a Tânia, está sem som. Não sabe Oi, como- boa noite. Não, eu só estou assistindo a aula de câmera aberta, mas eu tô tranquila aqui, estou te Que ouvindo. bom. Pelo Acho menos que é você não é uma bolinha. Eu prefiro assim, Aham, tá bom. tá? Ok. Obrigada. Então, opa, eu que agradeço. Então, gente, aí, esse é um ponto importante na comunicação que nós vamos ter. E o Kardec, então, chama a atenção, né? Porque ele prefere sempre evocar o espírito com o qual ele deseja falar. E ele, então, recomenda a evocação dos espíritos com os quais ele deseja falar. Ele não é favorável a deixar-se à vontade para quem quiser falar qualquer coisa, falar. Né? Então, se você simplesmente espera comunicações espontâneas, você não vai ter certeza, né, de que aquela comunicação espontânea é boa ou não ser só depois que ver o que veio escrito, né? Ou falado. A mesma coisa, ele também é questionado. Ah, pois é, mas se você quiser falar com o espírito X e ele vier, você não tem certeza de que é ele que está vindo. E essa é uma questão importante, né? Por que essa questão é importante? Deixando, obviamente, outros pontos de lado, né? Essa questão é importante porque o espírito que vai ser chamado, né, ele foi chamado com um propósito específico, né? E nós vimos aqueles tipos que o Kardec, então, fez os comentários lá no capítulo 10, né, sobre a qualidade, vamos dizer assim, das comunicações, que elas podem ser grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas, né? Muitas vezes o Kardec está querendo uma determinada informação. E aí ele questiona aquele espírito que ele acredita ser capaz de responder àquela questão que ele quer. Né? Muitas vezes o Kardec pedia aos seus mentores espirituais que trouxessem espíritos que tivessem, por exemplo, morrido por algum motivo, por exemplo, por assassinato, e como é que ele estava no plano espiritual, tudo. E a equipe que cuidava do trabalho do Kardec trazia um espírito ou outro nessas condições. E eram comunicações sérias, muito embora o espírito, né, não estivesse não tão assim em condições de responder, né, ou não fosse um espírito evoluído, né? Mas ele trazia informações que o Kardec desejava informar-se. Quando a gente vê as comunicações que tem no livro Céu e Inferno, nós podemos ver isso, né? Então, o Kardec prefere que o espírito seja evocado. Lembrando, essas considerações do Kardec, né, elas são importantes, mas falando de modo geral, principalmente para aquela época em que se fazia importante você estabelecer,
né? Na continuidade da vida após a morte, há a qualificação dos espíritos, se eles estavam bem, se eles não estavam, se eles mantinham o conhecimento que eles tinham aqui enquanto encarnados, né? Porque, ou não, o que acontecia, né? E aí vem uma pergunta, olha, Kardec, mas como é que fica se você chama um espírito e ele já está encarnado? E ele pode chamar um espírito que está encarnado e esse espírito vir? Não como, por exemplo, suponha que ele chame um espírito que reencarnou recentemente e está como uma criança lá, nessa nova vida. E ele chama aquele espírito porque ele quer perguntar algumas coisas. E aí, aquele espírito vem como criança ou como o espírito que ele chamou que era da última encarnação. Vejam que são pontos importantes para nós pensarmos na questão da evocação dos espíritos, né? Pois não, pode perguntar. Eduardo, na, 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 na questão da evocação, o Kardec, como naquela época estava fazendo, tentando codificar as coisas para que nós pudéssemos compreender como compreendemos hoje, eu penso que era importante para ele evocar este ou aquele que, de alguma maneira, já tinha estado à disposição para elucidação de coisas que ele considerou sério. Então, a necessidade dele ocupar o tempo pontuando melhor os questionamentos que ele queria, talvez ensejasse essa evocação, que hoje, para nós, ficou menos necessária. Ela pode ser espontânea, vir espontaneamente, e a gente ter aí os ensinamentos, as coisas que vierem. Não nos preocupemos tanto com a evocação. Nós não estamos codificando nada, né? Nós estamos agora sendo porta-voz. Eu não sei se seria por isso, para ele é importante dessa forma. Então, veja, é óbvio que o Kardec está instruindo, quando ele escreve o livro dos médiuns, né, a intenção é realmente instruir os médiuns de como se comunicar com os espíritos. E os tipos de problemas, né, os problemas que você poderia ter, e aí, obviamente, que ele vai tentar passar uma receita, né, de comunicar-se com os espíritos da forma boa. Muito bem, então ele tinha essa intenção. Quando escreve o livro dos médiuns, na verdade, os próprios espíritos já tinham falado para ele, olha, espera um pouco, porque o pessoal ele já tinha escrito outras brochuras, como ele falava, né? Eram pequenas informações de como fazer uma reunião mediúnica, com quem falar, como falar, e assim por diante. Aí, os espíritos falaram, espera um pouco, compila mais informação, e aí você solta o livro dos médiuns, né? Que chegou 4 anos após o livro dos Espíritos ter sido publicado, né? O livro dos Espíritos foi em 1857 e o livro dos Médiuns em 1861. Agora, ele não fazia somente dessa forma porque ele tinha tal objetivo. Ele estava dizendo para todo mundo, olha, é assim que é melhor você quer falar com algum espírito, chama aquele espírito, não chama outro. Chama aquele espírito. É melhor assim do que você deixar vir qualquer espírito.
né? Então, ele deixa bastante claro isso, né? Mas a pergunta que eu lhe faço, você não gostaria de evocar um ente querido seu que já partiu para o plano espiritual para vir conversar com você? Com certeza. É. Você sabe se ele está bem no plano Pois espiritual? é, por isso que a gente não pede. Mas que eu gostaria. Não é? Então, Mesmo, e o pois é. Kardec, né, lembrando que naquela época um dos pontos que o Kardec chamava a atenção, né, era exatamente o fato de você poder se comunicar com os entes queridos que já partiram para o plano espiritual, né? Ele dizia: você quer conversar com seu pai? Chama o seu pai. Quer conversar com sua mãe? Chama a sua mãe. Né? Agora, naquela época, foram criados muitos grupos espíritas, e o Kardec sugeria que os grupos fossem pequenos, né? Que fossem reuniões pequenas, com poucas pessoas. Ele não colocava muita gente, não era aberto para todo mundo, dado que você queria, né, comunicações sérias, instrutivas. Então, você queria ganhar, né, coisas boas nesta troca, né, com os seus entes queridos ou com os espíritos que já partiram. Então, você quer coisas boas. E, portanto, era importante você conseguir fazer esta comunicação ser boa para você. E aí, nesses grupos, muitas vezes, tinha o mentor espiritual, que falava assim, ó, pode ou não pode. O Kardec, os espíritos muitas vezes falavam para o Kardec, isso daí não vai dar para chamar, né? Então, você pode querer chamar seu pai ou sua mãe para conversar, mas pode acontecer de que isso você não tenha sucesso, entendeu? Por quê? Porque, infelizmente, né, o espírito ainda não está em condições, no plano espiritual, de ser recebido. Mas o Kardec vai chamando a atenção para diversos aspectos da evocação, né? Um dos pontos chaves, né, é que, bom, suponha que seu ente querido não só não esteja bem, mas ele esteja vinculado a organizações de espíritos muito perversos no plano espiritual. E o seu chamamento, querendo, né, que eles te fale coisas boas e tudo, né, você pode estar colocando para dentro da sua casa espíritos muito ruins, mesmo sendo um ente querido seu. Veja, óbvio que eu estou falando de maneira genérica, Sim, né? sim. O Eduardo, mas aí, por exemplo, assim, na verdade, assim, a curiosidade seria muito mais de saber se eles estão bem, por exemplo. Eu não ouso que, saber, embora eu queira. Mas Não, eu sei disso. eu não uso justamente para vai incomodar em hora imprópria, né? Que nem fazer visita em hora imprópria, né? Mas que há curiosidade, há, o ser humano é humano, né, ainda, né? Mas, e é uma coisa que a gente fala, ai meu Deus, será que um dia eu vou saber tal? Então, algumas situações que ocorrem, elas têm até, em sonho, por exemplo,
você até pode atribuir, mas você não tem certeza. Você fica naquele, né? Mas de repente, encaixa bonitinho lá no quebra-cabeça, você fala, não, mas é um pouco mais do que só um sonho, né? Então, você se satisfaz com o saber estar bem nessas circunstâncias. Mas que a gente sempre tem essa vontade, tem sim. Eu sei, mas veja, a questão dos sonhos, nós não estamos tratando aqui. Não, não. Mas você se... Embora, né, aí ela se, vamos dizer assim, ela se coloque mais na direção da espontaneidade, né? Que Sim. você está pedindo, e aí os espíritos superiores, seu mentor Não, você não espiritual, achar pede que nada, seria acontece bom, naturalmente. poderia trazer, né? Não, mas você não pede nada, ela vem você tem um sonho lá ocasionalmente, sem pedir nada, e você percebe que há uma É aproximação sua. espontâneo. Então, ela te supra essa curiosidade. Mas que a gente tem a curiosidade quando a gente não tem nenhuma resposta, a gente tem, viu? Certo. Eu acho que a Tânia, eu não sei quem que levantou primeiro. Tem aí uma linha aqui, uma lista, espera só um minutinho. O Cláudio e a Tânia. O Cláudio primeiro? Ou foi a Tânia primeiro? Aqui na minha listinha, ele está na frente. Foi a Cláudia. Foi a Cláudia Cláudia. Cláudia. Pode falar, Cláudia. Boa noite, gente. É o seguinte, Eduardo, olha só. Aqui eu estava olhando aqui um texto que está no Consolador e que está no Conduta Espírita, né? Eles dizem assim, ó, quase 80 anos depois da publicação do Livro dos Médiuns, Emmanuel examinou o tema das evocações na questão 369 do seu livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, na qual asseverou: não somos... peraí, fugiu aqui. Lê no livro, Cláudio, tá aí. A questão. Eu vou ler, ó. No Consolador, ele tem uma pergunta 369. E no Conduta Espírita, o capítulo 25, que fala sobre esse tema. Então, ele fala assim, 369 do Consolador. É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Aí ele responde, não somos os que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto, no complexo dos fenômenos espíriticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada a necessidades e méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Eu só queria dividir isso e
no Conduta Espírita, é no item 25, perante os mentores espirituais. Tá bom? Aí, quem que tiver interesse, é legal dar uma lida, né? Só para dividir com vocês. Muito obrigada. Ok, Cláudia, muito obrigado. Antônio, só para te informar, eu acabei desligando o seu som, porque estava dando eco entre o. Eu acho que a Cláudia deve estar no celular e o seu som estava aberto, viu? Desculpe aí. Não, está tranquilo. Então tá bom. Tânia? Eduardo, enquanto você falava, me ocorreu que tem também duas questões muito importantes, né? Eu entendo que o Kardec, quando ele faz essas brochuras, como você disse, ele sempre procura fazer uma comunicação que tenha clareza, que seja edificante, ou seja, que nos ajude na nossa jornada aqui na Terra, que venha para auxiliar no nosso crescimento pessoal, né? E que nos ajude a caminhar da maneira mais segura possível. A gente não tem garantia de todas as coisas, mas ele vai tentando amarrar as pontas e nos instruir para a gente não cair em ciladas, né? Então, quando você perguntava assim, será que o ente querido lá está em condições de nos receber? Será que nós estamos em condições de receber? Eu acho que ele também já deixa um preste atenção para a gente tomar cuidado com os processos obsessivos, seja de encarnados ou de desencarnados, né? Porque às vezes na nossa insistência, esse lado da coisa também pode desgringolar. Não sei, me ocorreu assim que é um mecanismo de segurança também, ser claro e objetivo naquilo que se quer, né? Para não cair em ciladas mesmo. Porque todos nós somos frágeis e temos os nossos pontos de tropeço, né? Exato. A leitura que a Cláudia fez, né? Você vê que no finalzinho, né, o Emmanuel falou, não vamos esquecer, né, que o Kardec estava com uma tarefa muito clara, né, que ele precisava realmente nos, nos clarear, né, a forma de nos comunicarmos com os espíritos. E o Kardec chama a atenção assim, olha, se você deixar aberto para qualquer espírito vir, você vai receber qualquer espírito, né? Então, não havia, a não ser depois de um certo tempo, né, com a criação da Sociedade Espírita Parisiense, em que as reuniões se faziam e tinha médiuns videntes, tinha médiuns, né, que recebiam as perguntas, o Kardec lia a pergunta em voz alta e tudo, né? No mentor espiritual, os espíritos atendiam às necessidades. Por quê? Porque estava se fundando, né, a doutrina, ou seja, os fundamentos da doutrina tinham que ficar sólidos, né? E a forma da comunicação e os problemas que as comunicações podem trazer, né? Inclusive lá no finalzinho, né? A hora que você evoca o espírito, que espírito que você vai evocar? A hora que você vai conversar com alguém, com quem que você tem vontade de conversar? É com qualquer um? Não é, né? Nós não procuramos qualquer pessoa para conversar. Então, ele está chamando a atenção que é bom você focar naquela direção. Entretanto, né, de qualquer forma, sempre nós vamos ter que analisar as mensagens que estão vindo, as conversas que são tidas. Hoje,
nos centros espíritas, né, dependendo do tipo de reunião que se deseja, nós fazemos evocações dos espíritos. Quando nós iniciamos um trabalho mediúnico, vamos pegar os nossos trabalhos no nosso cantinho, né? Nós pedimos, nós nos colocamos nas mãos da equipe espiritual dirigente do trabalho, pedimos que eles estejam ali, né? Tem alguns espíritos que às vezes até a gente nomeia, ah, pedimos, né, que o irmão José esteja presente, que o pai Joaquim esteja presente, e assim por diante. Então, nós chamamos os espíritos. São evocações dos espíritos com os quais nós assumimos compromissos para o desenvolvimento de um trabalho. No caso dos trabalhos que nós fazemos, é de atendimento a espíritos necessitados. E aí, a equipe espiritual traz os espíritos. Nós não chamamos assim, vai lá e traz o fulano de tal aqui. Ou, fulano de tal, nós te chamamos aqui. Não fazemos assim, né? A equipe espiritual é que traz os espíritos, e é interessante notar, né, que quando o esclarecedor chega para atender aquele médium, né, o espírito é exatamente o espírito que precisava ser atendido por aquele esclarecedor, esclarecedora, né? Então, não é à toa, existe todo um trabalho ali, né? Agora, nos trabalhos do Chico Xavier, né, bom, não se chamava qualquer um. Ele recebia, os espíritos vinham, o Emmanuel, né, e toda a equipe que trabalhava com ele, e, por exemplo, aqueles trabalhos de mensagens para as mães, né, ou dos entes queridos lá que o Chico fazia, né, era a equipe espiritual que decidia quem precisava. Nunca era privilégio de A, de B ou de C, né? Não havia esse privilégio. A equipe espiritual analisava as situações, né? E aí vinha as mensagens. Mas quando o Chico tinha o trabalho com o André Luiz, ele evocava o espírito do André Luiz. Olha, vamos trabalhar, né? Estou aqui à disposição. E aí vinha o espírito do André Luiz escrever por intermédio dele. Então, é um trabalho de evocação, né? Então, é importante a gente perceber que nós ainda fazemos nos centros espíritas a evocação de espíritos, né? E, às vezes, nós realmente pedimos para a equipe espiritual, olha, parece que tem um espírito lá na casa do Eduardo que precisa ser trazido para conversar aqui e tal, né? A equipe espiritual, se achar que é importante, ela vem aqui na minha casa e leva o espírito para conversar lá. Lembrando, né, que se ele está aqui, é porque existe afinidade de sentimentos e afinidade de condutas, muitas vezes. Ele não está à toa. E isso aparece, inclusive, na comunicação dele, quando ele vai falar por intermédio de algum médium, né? Aí esse espírito foi evocado por alguém lá? Não, não foi. Mas a equipe espiritual entendeu ser importante trazer. Então veja que a questão da evocação não é assim uma coisa que não acontece mais, né? Ela acontece sempre. Esse que é o ponto. O Kardec tinha razão, na minha opinião. Com todo respeito, né,
a leitura que foi feita aí pela Cláudia, a gente entende que depende do tipo de trabalho que você vai participar, né? Você precisa evocar. Se vai fazer um trabalho de cura, você tem que... e existe um determinado espírito que se utiliza de uma mediunidade de alguém para fazer a cura, por exemplo, uma cirurgia espiritual, pode acontecer? Pode acontecer sim, né? Aí você pede para esse espírito vir, você não pede para qualquer um vir. Você pede para aquele espírito vir fazer a cura, né? Então, é importante a gente entender, né, que esses aspectos da cura, eles vão... Desculpa, da evocação sempre vai acontecer. Nós temos que parar, né? Acabar. Um monte de gente já saiu, eu acho. Peço desculpas, eu não vi a hora. Foi erro meu. Eu vou encerrar. Depois a gente continua aí, tá bom? Nesse primeiro item mesmo, a gente continua a leitura, tá bom? Amado Mestre Jesus, pedindo desculpas à equipe espiritual pelo adiantado da hora e a todos os companheiros e companheiras que aqui estão estudando conosco. Eu agradeço profundamente o amparo dos bons espíritos e pedindo o seu amparo para a semana que temos pela frente, certos deste amparo, com profundo respeito e carinho, agradecendo, encerramos o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Desculpe. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Valeu. Boa semana. A todos. Um abraço a todos. Viu? Tchau, Eduardo. Tchau. Boa noite a todos. Boa Beijo. noite. Fiquem com Boa Deus. semana. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigado igualmente. Tchauzinho. Tudo bom aí? Eu vou precisar desligar, não sei como que eu vou fazer, mas vou fazer aqui. Tá?